Esse é o segundo devlog para DevJam do canal Crie Seus Jogos. Agora realmente começa a parte lógica do desenvolvimento. A primeira coisa foi configurar a Unity. Então eu criei um novo projeto no Unity Hub e selecionei o template 2D. Defini um nome super genial para ele. O motivo para a escolha do template 2D foi devido à automática importação de assets padrões da Unity. Esses serão fundamentais para facilitar a minha vida com os objetos 2D. Já com a Unity configurada e aberta, eu criei algumas pastas para melhor organização. Uma para pré-fabricados, uma para cenas, uma para códigos, uma para script objects e por fim uma para sprites. Essas pastas têm subdivisões internas. Em seguida, importei as sprites e um código para a tela responsiva, o qual eu já uso em outros jogos. Já com tudo previamente configurado e organizado, eu comecei a parte que até então considerava fácil: programar e construir a grid do game. Mas foi aí que eu quebrei minha cara. Minha lógica de programação não funcionava. Cada parte do grid tinha que saber qual era o seu vizinho, em todos os sentidos, tanto para cima quanto para baixo, como para a esquerda e para a direita. Mas não era só isso. Caso o tamanho do item de defesa que eu fosse construir ultrapassasse o tamanho do item do grid atual, mais o item do vizinho, o item do grid atual deveria conhecer também o do vizinho. Mas a coisa piorava mais. Além disso, quando o item que fosse ser construído não coubesse dentro do grid atual, ele deveria ser desativado. Isso criou um problema gigantesco de lógica, pois eu já tinha escrito os códigos seguindo o modelo de inventário, o qual cada item do grid conhecia o ID do seu vizinho e tinha um ID específico. A minha lógica de programação até funcionava, porém era extremamente amarrada. O tamanho da grid era fixo, no qual eu contava manualmente o identificador do mesmo. Foi então que eu excluí todos os códigos e comecei tudo do zero. Eis quando me apareceu uma luz no final do túnel. Eu lembrei de matrizes. Era perfeito e extremamente simples de implementar. Um array é uma matriz unidimensional. Sendo assim, eu simplesmente precisei criar uma classe com os dados de cada slot. Em seguida, eu criei uma lista de colunas e dentro dela havia outra lista de linhas, criando assim uma lista bidimensional. A partir desse ponto foi fácil. Bastava eu criar duas variáveis, uma para linha e outra para coluna. Toda vez que o jogo começa, o código cria automaticamente uma matriz bidimensional com o número de linhas e colunas que eu desejar. Dessa maneira, cada horda de bactéria que eu passo, eu posso aumentar o tamanho do mapa sem quebrar os códigos. Para cada item da grid, eu adicionei um script, que identifica a entrada e a saída do mouse, disparando eventos para uma outra classe. Essa, responsável por calcular as regras para a construção da defesa. Cada defesa tem um tamanho de matriz que ela utiliza de espaço. O código basicamente vai analisar se o tamanho que ela utiliza de espaço cabe dentro do tamanho da grid atual. Para aplicar uma rotação ao objeto que estou construindo, eu basicamente inverto a matriz trocando as colunas pelas linhas. O resultado final foi esse. Quero divulgar através desse jogo.